Esta é uma impressionante história que foi alvo da maior cobertura midiática dos Estados Unidos desde o assassinato do presidente John Kennedy, e provocou a retirada de 31 milhões de frascos do remédio Tylenol do mercado. O Tylenol era o remédio mais consumido nos Estados Unidos e responsável por 19% do faturamento da Johnson & Johnson nos 3 primeiros meses do ano de 1982. Era uma deslumbrante manhã em Chicago, no dia 29 de setembro de 1982, quando uma história horripilante começou a surgir. Uma jovem, de nome Mary Kellermans, acordou naquela manhã com dor de cabeça e sintomas de resfriado. E seus pais, como já tinham se acostumado, lhe deram Tylenol logo que acordou. 4 horas depois, Mary, de 12 anos, faleceu. Os pais estavam completamente arrasados. Contudo, este foi somente o início daquela manhã de 1982, na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Pouco tempo depois, um funcionário dos Correios chamado Adam Janus também morreu logo após tomar o Tylenol. Antes do dia terminar, o número de mortos começou a aumentar. E, na verdade, em poucos dias, ele havia crescido significativamente. No total, em poucos dias, foram 7 vítimas fatais. O único elo era que todas as vítimas haviam ingerido Tylenol de força extra. E isso intrigou os policiais e os investigadores. Quando a polícia começou a investigar isto, e os especialistas em química começaram a analisar, descobriram que essas cápsulas de Tylenol eram produzidas em fábricas diferentes e vendidas em lojas diferentes. Como podia ter acontecido essa tragédia? Como essas pessoas, que nem faziam parte da mesma família, foram contaminadas? A única conclusão que puderam chegar é que alguém estava adulterando essas cápsulas de Tylenol. Alguém estava misturando veneno de cianeto de potássio, porque quando os químicos fizeram a avaliação, a perícia, identificaram esse veneno nas cápsulas de Tylenol. A cidade de Chicago e a nação dos Estados Unidos estava em completo pânico. O que estava acontecendo? Quem estava por trás disso? Após os testes, foi confirmado que realmente cada cápsula provou estar contaminada com cianeto de potássio e em um nível tóxico suficiente para fornecer milhares de doses fatais. Algum louco, algum maníaco, alguma pessoa insana estava adulterando aquelas cápsulas. Houve um pânico nos Estados Unidos. As cápsulas de Tylenol foram recolhidas das lojas, gerando um prejuízo de milhões e milhões de dólares para o fabricante. A polícia então circulou pelas ruas de Chicago com um alto-falante alertando a população. E a mensagem era: se tiverem Tylenol em casa, descartem. Joguem fora, pois está contaminado com veneno. A Johnson & Johnson gastou mais de 100 milhões para reverter o desastre, implementando embalagens invioláveis, com lacres de alumínio e invólucros resistentes, e lançando os caplets, comprimidos revestidos que não podiam ser facilmente adulterados, como aquelas cápsulas haviam sido adulteradas. Até essa situação foi tão trágica e abalou a população americana que há pouco tempo a Netflix lançou esse documentário, se você quiser assistir, de maneira impressionante a descrição do que aconteceu, das pessoas envolvidas e quem foi que se tornou suspeito, mas o resumo, queridos, é que depois de 40 anos, mais de 40 anos, não se tem prova, não se encontrou a pessoa responsável
por tamanha tragédia e tamanho crime. Mas por que eu estou contando essa história para você? Porque você está me ouvindo contar essa história. Quando vejo essa história tão trágica, um pensamento me vem à mente. Aquelas pessoas lá em Chicago que ingeriram essas cápsulas, na verdade, pensavam que estavam consumindo algo que traria benefícios à sua saúde. Era por isso que eles ingeriram aquele remédio. Algo que aliviaria a febre, algo que diminuiria a dor de cabeça, porque é isso que estava descrito na embalagem do remédio. Mas não foi isso que aconteceu. Eles pensavam estar tomando algo benéfico. Mas era um veneno que levou muitos à morte e que destruiu a vida de muitas pessoas, famílias inteiras. Será que nessa geração que vivemos, essa geração em particular, poderiam existir cápsulas de Tilenol adulteradas, mas de um tipo espiritual? Algo que você tem trazido para a sua vida, nos seus hábitos, e recebido como importante, como benéfico. E daí você pergunta, do que você está falando? É possível estarmos tomando veneno? Destruindo a nossa vida sem sabermos isso? Pensamos que trará vida, mas na verdade é uma falsa alternativa. Vamos para Números agora, capítulo 11, verso 23, para entendermos isso na mensagem do Senhor a nós neste momento. E acompanhe com a gente, por favor, você que está em casa também abra a sua Bíblia, ou acesse a sua Bíblia, né? Mas acompanhe conosco a leitura, e depois eu sugiro que você faça uma leitura mais profunda do texto, de toda a história. Mas o verso 23 do capítulo 11 de Números diz o seguinte: Porém o Senhor respondeu a Moisés: Ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. O contexto era o povo de Israel no deserto, suportando alguns desafios, mais de 1 milhão de pessoas pelo deserto, mulheres, crianças, homens, jovens, pessoas mais idosas. Moisés liderando aquela gente, e chegou o momento em que eles reclamaram que a comida não era suficiente, não era boa. Eles achavam que o maná não era suficiente, que Deus enviava todo dia. E daí começaram a reclamar. E parecia que havia uma dúvida entre eles: será que Deus é capaz de nos ajudar, de nos alimentar, de prover aquilo que nós precisamos? E Deus fala a Moisés: será que o meu poder diminuiu? É muito comum, queridos, a gente entrar nessas situações muitas vezes. E a grande dificuldade, o grande desafio é duvidarmos de Deus. E a gente pensa agora nesse momento, jamais eu faria isso. Mas por outro lado, nós somos sutilmente levados a isso, porque nós recebemos informações, nós recebemos contextos sociais que nos relacionamos, que nós convivemos, que influenciam nós a termos atitudes, a termos pensamentos e até mesmo avaliações a respeito de Deus. Existe um texto no livro Patriarcas e Profetas, na página 63, que nos diz o seguinte: há uma constante sequência de sensações que ocasiona a indiferença para com Deus. Ruídos, mensagens, filosofias que chegam até nós e que começam a nos envenenar aos poucos, amortecer a nossa mente, a nossa capacidade de vermos Deus, de aceitarmos Deus, de recebermos Deus e de confiarmos em Deus. E o texto continua: impede o povo de se impressionar. Olha a expressão que usa aí o termo, impressionar, com as verdades que unicamente o podem salvar da destruição vindoura. É como se nós ficássemos amortecidos, anestesiados. A palavra de Deus não nos toca mais, a mensagem cantada não nos toca mais, as revelações de Deus não nos tocam mais. E parece que nós, no cristianismo, entramos numa rotina e perdemos até graça de viver a fé. A ruína do ser humano
começa quando ele desconfia de Deus e confia em si mesmo. E quando esses ambientes que vivemos, esses ruídos que nos cercam, começam a ocupar a nossa vida, envenenar a nossa capacidade de relacionamento com Deus, de contemplarmos a Deus, de no silêncio ouvirmos a voz de Deus, nós naturalmente começamos a confiar em nós mesmos ou em alternativas vazias. E qual então o resultado dessa fatídica escolha? O apóstolo Paulo descreve muito bem a consequência na sua carta aos Romanos. Agora, lá no Novo Testamento. Vamos para Romanos capítulo 1 e nós vamos ver o que a declaração de Deus lá para o povo de Israel atravessa os séculos e chega até uma nação influenciada pelo paganismo. Capítulo 1, Romanos capítulo 1, verso 28. Diz o texto: e por haverem, e olha a palavra de Paulo, qual que é a atitude dessa gente? O que eles fizeram? O que diz o texto aqui? E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus, diz Paulo, os entregou à disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Aqui naturalmente entra a liberdade que Deus dá para cada ser humano. Quando rejeita o conhecimento de Deus, quando rejeita a autoridade de Deus, quando rejeita o assim diz o Senhor, quando rejeita a palavra de Deus, Deus respeita, Deus dá esse direito, essa liberdade, mesmo trabalhando com o Espírito Santo, mesmo insistindo, mas deixa que o ser humano siga o seu caminho. E naturalmente, aonde que eles foram parar? Há uma disposição mental reprovável, a capacidade de gerir decisões fundamentadas, de escolher as coisas certas, de ter princípios, de trabalhar valores, de priorizar valores. Ela se perde porque você fica à mercê da tua natureza. E começa, diz Paulo ali, eles começaram a praticar coisas inconvenientes. E aqui nós lembramos da história da criação do primeiro casal. O primeiro pecado de Eva, não foi comer do fruto, desobedecer a Deus, foi duvidar de Deus. Porque quando a mulher duvidou de Deus, ela caminhou para desobedecer a Deus. A nossa desobediência, ela se inicia quando nós duvidamos de Deus e confiamos em nós. E nesse primeiro dia da semana, nesse momento agora, eu tenho escolhas a fazer. Mas neste ambiente de escolhas, eu sou levado a duvidar de Deus muitas vezes. Porque isso é humano e esse ambiente que eu vivo muitas vezes contribui para isso, envenenando a minha vida, está me destruindo para que eu não seja sensível ao Espírito Santo, a Deus, aquilo que eu ouço, as músicas que eu ouço, aquilo que eu assisto, aquilo que eu falo, aquilo que eu convivo, tudo vai complementando esse ambiente e vai amortecendo a minha mente. Até mesmo os comentários negativos que eu faço ao meu respeito, a respeito das outras pessoas, contribui um ambiente para que o anjo caído, os anjos caídos, possam me controlar. Olha o que diz esse texto da Review and Herald, de 16 de julho de 1901. Ao se afastarem os homens cada vez mais de Deus, note que é um processo, não acontece isso num momento, é uma sequência de atitudes e que vai levando o homem a se afastar. Ao se afastarem os homens cada vez mais de Deus, Satanás recebe o quê? Permissão para dominar sobre os filhos da desobediência. Nós estamos sujeitos ao poder de Deus ou ao poder do mal. Nós temos autonomia de escolha, mas nós não temos autonomia de poder sobre o pecado. Nós dependemos do poder de Deus, mas você percebe que ao ingerirmos esse veneno espiritual, esse veneno negativo, nós nos destruímos. No capítulo 1 de Romanos, agora no verso 1, você encontra uma explicação impressionante de Paulo. Porquanto, tendo conhecimento de Deus. Quer dizer, essas pessoas que Paulo está falando não são pessoas descrentes, não são pessoas sem conhecimento. Elas conhecem Deus, elas frequentam uma igreja, são religiosos, têm uma experiência
pessoal com Deus. Diz Paulo: porquanto tendo conhecimento de Deus, o que fizeram? Não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. O que significa você glorificar a Deus e dar graças a Deus? Não é simplesmente reconhecer Deus como Deus. Não é simplesmente participar de um culto. Não é simplesmente falar da importância de Deus na sua vida. Glorificar a Deus é quando você permite que Deus seja Deus na sua vida, que Ele seja Senhor na sua vida, e que as suas decisões sejam influenciadas pela vontade de Deus, pela palavra de Deus, mesmo que vocês não as queiram, né, essas decisões de Deus. Só que ali, como Paulo descreve, mesmo eles conhecendo Deus, eles não permitiram que Deus fosse glorificado, exaltado, que Deus fosse Deus na sua vida. E Paulo continua: antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Dá para você identificar um processo nessa sequência descrita por Paulo? Religiosos que se tornaram dependentes da sua própria capacidade e natureza. E onde isso começou? Quando desconfiaram de Deus. E Paulo, no verso 22, diz algo impressionante. Ele fala: inculcando-se, quer dizer, aceitando, confirmando, recebendo isso profundamente, inculcando-se como sábios, tornaram-se loucos. Dá para você ver o retrato da humanidade nessa descrição de Paulo? A humanidade atual, que vive atitudes, discursos e argumentos, até tentando justificar as suas atitudes, as suas decisões, mas que no fundo são loucuras. E eu me incluo aqui, como ser humano, junto com você. Nós não podemos ficar separados de Deus. Nós precisamos da sabedoria de Deus, do discernimento de Deus, do poder de Deus. Mas de uma maneira muito sutil, Satanás tem contaminado a gente com coisas que nós achamos que são boas e até não parecem problema, mas têm sido frequentes na nossa vida. O que você acha que tem sido frequente na sua vida, que está interferindo na tua dependência de Deus, em você glorificar a Deus como Senhor da tua vida? O que tem sido? Se você não consegue identificar, ore a Deus e peça para Deus te dar sabedoria para... É algo que eu estou assistindo, é algo que eu estou comentando, é a minha atitude, é o que eu vejo, é o que eu escuto, a minha atitude como pessoa, o que é que está me envenenando, que está fazendo mal para mim? Talvez é alguma marca que a gente carregue da nossa criação, da nossa infância, da nossa vida. Existe entre os teólogos e nos corredores da faculdade de teologia, é muito comum essa frase: heresia é um lado da verdade que ficou louco. Interessante isso, né? Muitas pessoas estão vivendo uma heresia, dizendo que é verdade, argumentando que Deus apoia, que é a palavra de Deus, né? Usando argumentos bonitos até, mas vivem uma heresia. E é uma blasfêmia ocupar o lugar de Deus, né? É uma blasfêmia viver esses princípios. Ele desceu do metrô na estação L'Enfant Plaza, em Washington, D.C. Encostou-se numa parede ao lado de uma cesta de lixo. Eram 7h51 da manhã da sexta-feira, 12 de janeiro de 2007, conhecida em Washington como hora do rush, né? Hora do movimento intenso. Ao longo de 45 minutos seguintes, enquanto o violinista executava 6 peças clássicas, 1.097 pessoas passaram na frente dele. Um número grande. A apresentação desse músico foi encomendada pelo Washington Post como uma experiência em matéria de contexto de percepção e prioridade.
Era esse o título da matéria do Washington Post. Era um dos melhores instrumentistas eruditos do mundo, executando algumas das mais elegantes peças musicais jamais escritas num dos violinos mais caros que se conhece. Ele tocou num Stradivarius, e se segurem aí, de 3,5 milhões de dólares era o instrumento dele. Fabricado no período de ouro da carreira de Stradivari. E ele tocou com êxito uma peça de Johann Sebastian Bach, e impressionou até as pessoas pelo som. Das 1.097 pessoas que passaram na frente dele, apenas 7 pararam por mais de 60 segundos para ouvi-lo. Pouco mais de 60 segundos para ouvi-lo. E só uma reconheceu o violinista. Sim. Porque 3 dias antes de sua apresentação no metrô, naquele espaço ali próximo da lixeira, Joshua Bell havia lotado o teatro de Boston, onde o ingresso mais barato custou $100. Só que agora ele estava tocando ali no metrô de graça. E ninguém percebeu. Os talentos de Joshua Bell podem valer $1.000 por minuto. Você guardou isso aí? $1.000 por minuto. Mas naquela manhã, sabe quanto Joshua Bell conseguiu? Tocando o seu violino e deixando o estojo do violino aberto, as pessoas colocaram algumas moedas ali. Sabe quanto ele conseguiu? $32,17. Mas não era esse o objetivo, óbvio. Ele não estava ali para ganhar dinheiro. Somente essa senhora reconheceu. Que é essa vida com tanto a fazer? Percebe? Não temos tempo para parar e ver. Isso é do poema Leisure, de W.H. Davis. Que é essa vida? Se não podemos tirar algum tempo das nossas vidas para parar um momento e escutar um dos melhores músicos do planeta, tocando algumas das mais belas peças musicais que impressionaram multidões. Se o impulso da vida moderna nos domina a tal ponto que ficamos cegos, surdos e ansiosos, o que mais estaremos perdendo nesse contexto? O que mais estaremos perdendo? A sequência da vida, a rotina que nós somos chamados hoje a viver, está nos destruindo. Tem coisas boas nesse ambiente, mas nós precisamos filtrar e evitar de sermos envenenados por aquilo que nós pensamos que é bom. Porque quem sabe lemos no rótulo como bom. E nessa rotina absurda, Deus tem ficado para depois. Deus tem ficado para amanhã, Deus talvez tenha ficado para trás. Amanhã de manhã, depois desse dia, depois dessa noite, você começará tudo de novo. E terá a oportunidade de escolher com quem você irá iniciar o seu dia. Como que você fará para superar os seus ruídos? E sabe, a boa notícia é que Deus tem disposição de ajudar você a mudar tudo isso. E o último texto desse momento, dessa mensagem, eu reparto com vocês, que é um dos textos preferidos que eu tenho comigo, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Novamente, Paulo, inspirado por Deus, diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Onde está o segredo para superarmos, vivermos uma vida feliz, em paz e leves, como a Axa cantou? Quando nós entendemos que o poder é de Deus e não nosso, que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quando nós confiamos em Deus, mesmo que as orientações não sejam aquela que nós preferimos, que as ordens e os mandamentos não sejam aquilo que nós achamos de bom. Neste momento, algo importante precisa acontecer em nossa vida.
Nós precisamos nos libertar desse engano que tem arrastado muitos para a morte eterna. E além da morte, uma vida vazia e sem sentido. Porque essas pessoas têm sido envenenadas por coisas que eles consideram boas, mas na realidade têm destruído a vida. Neste momento, Deus tem para você um convite. Seja feliz. Eu posso perdoar você. Eu posso libertar você da prisão. Eu posso transformar a sua vida. Eu posso restaurar você. Porque a excelência do poder para acontecer isso é de Deus, não é sua. Amém? Você que está aqui me ouvindo, pode viver isso, hoje e sempre. Seja feliz. Deus veio para nos libertar. Mike, pode colocar o playback, por favor? Eu vou pegar o microfone aqui. Fica melhor, né, Chapolin? Obrigado. É o azul. Nestes dias cheios de confusão, nestas noites de tristeza e dor, quando toda a nação em angústia está, gemendo sem ver solução, desde os dias de Adão ouço um hino, chamando com esperança ao aflito. Seu clamor Deus ouviu e o resgate pago foi por Jesus. Ser feliz, ó, ser então feliz, feliz. Cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser então feliz, feliz. Lá na prisão um ruído surge, tu já ouviste outra vez, mas agora tua cela se abre e Jesus esperando está. E apesar de te ver abatido e teus olhos mostrarem temor, vem Jesus com ternura e te abraça e diz com amor: ser feliz, ó, ser então feliz, feliz. Cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser então feliz, feliz. Tu deves ser como um farol na tormenta, a brilhar como uma luz de esperança, um abrigo aos desesperados que da morte em fuga estão. Problemas sempre encontrarás para resolver, a vitória, no entanto, terás. Não há enfermidade ou luta que te possa de Deus afastar. Ó, ser então feliz, feliz. Cada erro que tu cometeste foi
pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser então feliz, feliz, ó, ser então feliz, feliz. Cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser então feliz, feliz. Amém? Vamos orar? Querido Pai, que amor é esse que tu nos dás, que tu ofereces? A gente não consegue entender, nem dimensionar esse amor. Perdoa-nos se às vezes temos duvidado e temos tentado descrevê-lo. Mas nós podemos nesse momento aceitá-lo, Senhor. Em nome de Jesus eu estou aqui para aceitar o teu amor por mim. E cada um que está aqui neste momento ouvindo esta mensagem, a tua voz, decida aceitar o teu amor. Que a gente tome essa posição ao teu lado. Perdoa-nos as vezes que temos duvidado de ti, que temos tentado resolver as coisas do nosso meio. Cura-nos desse veneno que silenciosamente tem tentado entrar em nossa vida e às vezes até já entrou, tem amortecido os nossos sentimentos, nos separado da compreensão da tua palavra, questionado a tua palavra muitas vezes. Perdoa-nos, Pai. Muda o nosso coração de pedra e transforma num coração de carne. Revela o teu poder em nossa vida através da tua graça. Transforma-nos, Senhor. Liberta-nos dessa prisão do mal. Perdoa os nossos erros. E obrigado pelo sangue de Jesus derramado por nós na cruz. Por nosso querido Salvador, que agora, neste momento, intercede por nós no Santo dos Santos. Nós te louvamos e escolhemos aceitar a tua cura desse veneno que muitas vezes tem nos afastado de ti. Restaura a nossa saúde espiritual, Senhor, e a nossa vontade de vivermos contigo, de dependermos de ti, porque nós escolhemos que tu seja o Senhor da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.